Para quem busca uma fragrância inesquecível e deseja manter o aroma marcante por mais de 10 horas, a escolha estratégica do perfume é fundamental. Perfumes com notas adocicadas e amadeiradas são os grandes aliados de quem não quer se preocupar em reaplicar a essência ao longo do dia, embora a fixação final seja sempre uma combinação de fatores: o tipo de pele, o clima, a quantidade aplicada e, principalmente, o nível de hidratação do corpo. Para acertar na escolha, entender a classificação das fragrâncias é o primeiro passo. O Eau de Toilette, EDT, por possuir uma menor concentração de essência, tende a ser mais volátil. Já o Eau de Parfum, EDP, eleva essa concentração, garantindo um desempenho mais prolongado. No topo dessa escala, o Parfum ou Extrait de Parfum reúne a maior carga de óleos essenciais, sendo capaz de ultrapassar 12 horas de fixação em diversas condições. De acordo com o site especializado Melhor Cheiro, perfumes que equilibram notas cítricas como limão e abacaxi, com um fundo seco e amadeirado, são ideais para quem busca durabilidade superior a 10 horas, especialmente em temperaturas mais amenas. Ingredientes como bergamota, sândalo, âmbar e resinas possuem uma taxa de evaporação mais lenta, o que permite que a fragrância crie um rastro mais perceptível e duradouro. Enquanto algumas opções entregam uma intensidade moderada, permanecendo entre 6 e 8 horas, outras são formuladas justamente para serem sentidas por todo o período de trabalho ou eventos sociais. Para maximizar esse efeito, uma dica valiosa é aplicar a fragrância logo após utilizar um hidratante sem perfume. Ao focar em pontos estratégicos como o pescoço, pulsos e atrás das orelhas, o corpo retém melhor as notas aromáticas. Entre as opções que se destacam pela alta performance no mercado atual, o Clube de Nuit Intense Men ou Latafazad, a versão da VZN inspirada no clássico Hypnotique Poison e o L Plongée Árabe 0.81 surgem como referências para quem não abre mão de uma presença marcante do início ao fim do dia. Agora que a gente já entendeu a ciência por trás da fixação de um perfume e porque algumas fragrâncias parecem ter vida própria na nossa pele, eu preciso confessar uma coisa para vocês: esse universo da perfumaria é muito mais do que apenas escolher um frasco bonito na prateleira. Quando a notícia cita nomes como o Clube de Nuit Intense Men ou o fenômeno dos perfumes árabes, como Latafazad, a gente está falando de uma verdadeira revolução que aconteceu na indústria nos últimos anos. E para entender por que esses nomes estão na boca do povo hoje, a gente precisa olhar para trás e entender quem são as mentes e as empresas por trás dessa mudança de paradigma. Se a gente pegar o histórico da Armaf, a casa por trás do Clube de Nuit, a gente vê uma trajetória curiosa. Eles não são uma perfumaria de nicho francesa centenária, mas sim uma empresa baseada nos Emirados Árabes Unidos que entendeu, lá atrás, que o consumidor global estava sedento por qualidade técnica, performance absurda e um preço que não exigisse um empréstimo bancário. O Clube de Nuit Intense Men, por exemplo, não virou um fenômeno da noite para o dia. Ele é fruto de uma estratégia de mercado agressiva e inteligente que começou a ganhar corpo há cerca de uma década, quando o mercado de nicho começou a ficar elitizado demais. A trajetória da própria Latafa, que hoje é quase um sinônimo de custo-benefício, é fascinante. Eles nasceram como uma empresa familiar nos Emirados e, aos poucos, foram entendendo a psicologia do olfato ocidental. Eles perceberam que o público amava o DNA dos clássicos, mas que o desempenho dos perfumes de grife, reformulados inúmeras vezes por questões de custos e regulamentações, deixava a desejar. E é aí que entra a grande correlação com o que a gente acabou de ouvir, a obsessão pela durabilidade. Eu me lembro perfeitamente de como o mercado se comportava há 20 anos. A gente tinha os grandes lançamentos das maisons francesas, e a expectativa era de exclusividade. Hoje o jogo mudou. O consumidor de 2025 é técnico, ele lê a lista de notas, ele entende o que é uma nota de topo, de coração e de fundo, e ele não aceita mais pagar uma fortuna por algo que desaparece em 2 horas. Isso diz muito sobre o nosso tempo. A gente vive em um ritmo frenético, onde a praticidade é a regra de ouro. Se você sai para trabalhar às 7 da manhã e só volta para casa à noite, você quer que aquela fragrância seja uma extensão da sua identidade, não algo que você precise carregar na mochila como se fosse um acessório de emergência. A ascensão desses perfumes como o L Plongée ou as releituras dos clássicos, mostra que o mercado finalmente ouviu o que o público pedia: entrega técnica. E sendo muito sincero com vocês, eu acho isso fantástico. A perfumaria se democratizou. Antigamente, ter um perfume que projetasse por metros e durasse 12 horas era algo restrito a pouquíssimas marcas de luxo, que cobravam valores proibitivos.
Hoje, essa tecnologia de fixação, que envolve bases mais densas como o sândalo, o âmbar e as resinas que a notícia mencionou, está acessível. Mas, claro, nem tudo são flores nessa trajetória. Eu acompanho esse mercado há muito tempo e vi muita polêmica acontecer, especialmente no que diz respeito à originalidade. Muitos puristas da perfumaria torcem o nariz para essas marcas que entregam fragrâncias muito próximas de ícones da história da perfumaria. E aqui entra o meu comentário pessoal. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com certa ponderação. A televisão brasileira e a indústria da moda, em certa época, passaram por esse mesmo debate sobre inspirações e tendências. Na minha visão, o que estamos vivendo agora é uma evolução natural do setor. O consumidor cansou de pagar apenas pelo marketing, pela embalagem de grife e pela campanha publicitária estrelada por atores de Hollywood. O consumidor de hoje é pragmático. Se a fragrância oferece uma experiência olfativa equivalente, com uma fixação superior, é natural que a balança pese para o lado da performance. Isso não invalida o trabalho das maisons tradicionais, mas serve como um aviso: o mercado não aceita mais mediocridade. Olhando para o passado, a gente vê que perfumistas renomados, aqueles que criaram os grandes clássicos da perfumaria mundial, nomes que estudaram anos em Grasse, na França, e que detêm o conhecimento das famílias olfativas, sempre prezaram por ingredientes naturais e por uma evolução da fragrância na pele. O que vemos hoje é uma fusão. A perfumaria árabe trouxe para o centro do palco os ingredientes de alta densidade, como o almíscar e as especiarias quentes, que naturalmente têm uma fixação muito mais longa do que os cítricos leves que eram a base dos perfumes europeus clássicos de verão. Quando você aplica uma fragrância com notas de bergamota e abacaxi, como a notícia sugeriu, e a âncora com uma base amadeirada, você está fazendo um trabalho de engenharia química que permite que aquele perfume grude na pele. E é curioso notar como as pessoas começaram a valorizar esses rituais, como o uso do hidratante sem perfume antes da aplicação. Isso é algo que antes só os entusiastas sabiam, e hoje virou um conhecimento comum nas redes sociais. Esse tipo de compartilhamento de informação mudou a forma como as pessoas se relacionam com o próprio corpo e com a sua apresentação pessoal. Eu particularmente acho que a gente está vivendo a era de ouro do autoconhecimento olfativo. Antigamente a gente usava o perfume que estava na moda, aquele que o colega de trabalho usava, sem nem questionar se aquilo combinava com a nossa pele ou com o nosso clima. Hoje existe uma busca ativa pelo perfume assinatura, aquele que diz algo sobre quem você é. E esse é o ponto mais importante de tudo isso, a fragrância como identidade. Quando você escolhe um perfume que dura mais de 10 horas, você está escolhendo a impressão que você vai deixar no mundo ao longo de todo o seu dia. É uma forma de comunicação não verbal. Eu sempre digo que antes de você chegar em uma sala, o seu perfume chega primeiro. Ele abre portas, ele cria memórias, ele estabelece uma presença. E se você tem o poder de controlar essa presença, por que não fazer isso com inteligência? Além disso, não podemos ignorar a questão econômica por trás dessa febre. Em um cenário global onde o custo de vida subiu, a busca por valor real ficou muito mais apurada. Quando uma marca consegue oferecer um produto com uma performance de altíssimo nível, usando insumos de qualidade, por uma fração do preço que era praticado antigamente, ela conquista não só o bolso, mas a lealdade do consumidor. E essa lealdade é o que mantém essas marcas vivas e inovando. O que eu percebo, conversando com muitos especialistas da área, é que a tendência para os próximos anos é uma busca ainda maior por perfumes que sejam versáteis. Aquele perfume que serve tanto para o escritório quanto para um jantar, que não agride, mas que se faz notar de forma elegante. É o fim da era do perfume bombástico apenas por ser bombástico, e o início da era da sofisticação técnica. Para fechar esse raciocínio, eu queria deixar um ponto de reflexão para vocês. A gente falou de fixação, a gente falou de marcas, de trajetórias e de estratégias, mas no final do dia, o perfume é uma experiência profundamente pessoal. Não adianta nada você ter o perfume que dura 24 horas, o mais caro do mundo ou o mais elogiado nas listas de internet, se ele não fizer você se sentir bem quando você se sente perfumado. A magia da perfumaria reside exatamente nessa conexão emocional. É a memória olfativa que nos transporta para momentos, para pessoas e para lugares. Se a técnica que a gente discutiu aqui hoje, o hidratante, a escolha das notas de fundo, a classificação entre EDP e parfum, servir para que você encontre essa fragrância que te traz confiança e bem-estar, então o objetivo foi alcançado. O cenário da perfumaria está mudando, o mercado está cada vez mais exigente e nós, como consumidores, nunca estivemos tão bem servidos de informação e de opções de qualidade.
Aproveitem essa jornada de descoberta, experimentem sem medo, mas sempre lembrando que o melhor perfume é aquele que conta a sua história com a intensidade que você deseja. Afinal, a vida é curta demais para não deixar o seu rastro por onde você passa.